Esses dois últimos jogos contra São Paulo, inimigo direto, São Paulo ainda líder no Morumbi, e justamente o Clássico Grenal colocam mais do que nunca o Inter como principal favorito nesse momento a conquistar o título do campeonato. Até porque a gente precisa ver como estão os seus demais concorrentes. E todos eles estão tropeçando, vacilando ou oscilando em detrimento do Inter, que não vacila, não oscila, especialmente nos últimos jogos, e encaminhou a sua 8ª vitória consecutiva. Gente, isso é muita coisa. Isso é muito grande. O Inter que pulou lá da 6ª posição para a liderança e já abriu 4 pontos do seu hoje vice-líder, o São Paulo. Eu sei que o Flamengo, por exemplo, tem um jogo a menos, o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos, Grêmio e Palmeiras também tem jogos a menos, mas essas equipes não estão se ajudando na disputa do título. Pelo contrário, o Inter vai batendo seus inimigos 1 a 1. E em confrontos diretos, né? O São Paulo especialmente, porque era um jogo que valia a liderança, o São Paulo poderia ter se mantido na ponta, e isso não aconteceu. E aí tem mais um grande detalhe, né? A gente está falando de resultados. O Inter amassou o São Paulo, passou por cima naquele 5 a 1, e no Clássico Grenal, outras questões estavam em jogo, além do resultado e do desempenho, que era justamente esse tabu gremista de 11 partidas, quase 3 anos, sem o Inter vencer o Grêmio em Grenais. Isso é muito tempo, realmente. Mas isso acabou neste domingo. Acabou num lance polêmico, num pênalti marcado no último instante do jogo, que a gente vai falar mais pra frente. Eu já vou falar sobre isso, porque eu sei que vocês têm dúvidas, né, a respeito desse pênalti marcado, de um lance que o Grêmio reclama do Ferreira também com o Nonato dentro da área. Tudo isso não tem como tirar do jogo, né, foi o que decidiu o jogo, mas a gente vai falar sobre isso. O fato é que o Abel Braga e o Renato, por exemplo, nunca tinham se enfrentado em Grenais. Mas são dois treinadores que conhecem muito bem o clássico. E o Abel Braga, especialmente, né, um cara que venceu, eu sempre gosto de lembrar isso, o Grenal do século em 1989, válido pelo Grenal, pelo Brasileiro de 88, e curiosamente é uma situação idêntica agora, né? Nós estamos em janeiro de 2021 disputando jogos que valem pelo Brasileiro de 2020. Só que era num outro formato, aquele brasileiro, que levava ou o Inter ou o Grêmio para a grande final do Campeonato Brasileiro de 88, ainda em 89. E o Inter venceu aquele Grenal. No Beira-Rio e de virada. Vejam só como são as coisas, como a história se repete. É muito louco a gente ver o que está acontecendo com esse Inter do Abel. Porque tem tudo isso, né? Tem essas semelhanças, e tem uma história que ela é muito surpreendente, cara. Porque a gente está falando do técnico campeão do mundo pelo Inter. Só que há 14 anos, 15 anos vai fazer no final do ano de 2021. É muito tempo. E o Abel, nesse período, até ganhou outras coisas, né? Até ganhou um brasileiro pelo Fluminense, inclusive. Mas nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, o Abel estava muito contestado, né? Não teve um grande desempenho no Flamengo, foi muito cobrado no Flamengo, especialmente porque o Jorge Jesus chega depois e ganha tudo, e sempre com a ressalva de que o Jesus recebeu jogadores que o Abel não tinha, mas mesmo assim o desempenho do time era muito abaixo, mais ou menos o que a gente está vendo com o Flamengo em todos os outros técnicos, né? Com o Domi, com o Rogério Ceni, de que o time tem mais potencial para jogar, coisa que só aconteceu com Jesus. Com o Abel também não havia acontecido, apesar do título carioca. E aí depois ele tem aquela medida, aquela decisão equivocada de tentar salvar o Cruzeiro, não consegue, assume o Vasco, fica pouco tempo. O Vasco também é um time que tem uma estrutura hoje um pouco mais complicada, difícil para o cara trabalhar. E aí estava fora do mercado, a gente não sabia se o Abel poderia retomar a carreira ou não. E aí o Eduardo Cudê, badalado, argentino, lidera o campeonato, de repente vai embora. O Abel chega, muda algumas coisas, não mantém o que o Cudê estava fazendo. O time é eliminado em 2 competições. E de repente, cara, de repente, começa a escalar a tabela do campeonato de uma forma espantosa. E aí, o Cudê já tinha perdido jogadores e o Abel seguiu perdendo jogadores, como o Thiago Galhardo, por exemplo. E ele teve que se reinventar. E aí ele viu o Caio Vidal num treino, já botou o menino na base, ele contou com a volta do Dourado, que inicialmente estava inseguro, porque ficou 2 anos praticamente afastado com lesões graves.
e voltou sendo aquele cara da confiança, aquele cara que o Abel já tinha trabalhado, aquele cara que cria colorada e que precisava dessa volta por cima, né, dessa confiança, entrou no time e não saiu mais. E aí você tem o motorzinho do time, que um é o Edenilson, o outro é o Patrick. E aí mais garotos da base aparecendo, como o Praxedes, como o Peglo, sendo importantes, o Yuri Alberto fazendo jogos decisivos, e o time simplesmente encaixa de uma forma impressionante, que nenhum outro time nesse momento da temporada encaixou, nenhum outro conseguiu. E é por isso que a gente coloca o Inter não só candidato como favorito, como virtual campeão. Porque a gente está numa reta muito decisiva. São 6 jogos restantes. E mesmo que tenha confrontos diretos ainda, vai ser muito difícil tirar esse título do Inter, exatamente por isso, pelo momento que vive o Inter e por essas 2 últimas vitórias. Venceu o São Paulo como o Inter venceu, e venceu o Grêmio da forma como venceu, com todo esse contexto de que o Inter não conseguia superar o Grêmio, mesmo jogando melhor em algumas vezes, sob comando do Eduardo Cudê. Em vários grenais que eu acompanhei, o Inter até foi superior em alguns momentos, em alguns jogos, e não vencia. Era um trauma. Só que o Abel conhece do riscado. O Abel conhece o clássico. E tem aquela coisa da estrela. Isso faz diferença. Faz diferença pro lado do Renato, faz diferença pro lado do Abel também. Não há como a gente tirar isso do contexto. E o Inter consegue a sua vitória quebrando esse tabu, e era o que faltava. Era talvez hoje, se o Inter perdesse, tivesse uma quebra na confiança, independentemente dos resultados paralelos. Pudesse pensar o seguinte: puxa vida, né? Tava num embalo tão bom, 7 vitórias seguidas, de repente perde para o rival em casa. O rival que não tá disputando o título brasileiro, que diz que tá, pela matemática pode tá, mas nunca esteve. E de repente, imagina, se ele vence o Inter hoje, mantém essa sequência de tabu, o clima seria outro no Rio Grande do Sul, seria o Grêmio por cima, finalista da Copa do Brasil, e botando água no chope do Inter, no título do Inter. O Inter inverteu tudo isso. Conseguiu, e em poucos minutos, né? Eu diria em 5 minutos, o Inter reverteu tudo isso. E isso é o poder do clássico, é o poder do futebol. E claro, né, tem a ver, claro, com uma questão da arbitragem que a gente vai falar. Mas ainda antes de chegar na arbitragem, eu quero dizer o seguinte. O Inter jogou melhor o primeiro tempo. O Grêmio melhora no segundo tempo, depois das modificações do Renato. E o Renato demorou demais para mexer. Viu que o Inter estava tendo mais as ações do jogo. O Grêmio estava muito lento nas suas ações. Estava marcando de uma forma muito lenta. O Lucas Silva e o Jean-Pierre estavam numa rotação muito atrasada. E o Renato, eu sei que o Maicon não tinha condições de 90 minutos, mas ele demorou 25 minutos na segunda etapa com 0-0 para mexer, para botar o Ferreira, que tem sido muito mais útil do que o PP, e o próprio Maicon no meio-campo. Aí, quando ele faz essas modificações, o Grêmio volta a dominar o jogo. Domina o jogo, não só o setor de meio-campo, mas o Grêmio vira o dono da partida naqueles minutos. Dos 25, faz um gol a 31 com o Jean-Pierre num contra-ataque, porque em alguns momentos baixou a linha, mas apostou nessa recuperação. O Diogo Barbosa fez um bom jogo até. Ele arranca, o Diego Souza faz assistência e o Jean-Pierre marca o gol. Ali, 31 minutos do segundo tempo, o Grêmio praticamente estava resolvendo a parada. Só que aí o Inter, que normalmente se abate quando sofre um gol em grenais, especialmente, não se abateu. E esse foi o grande diferencial. Até senti um pouco, porque nos minutos sequentes ao gol do Grêmio, o Grêmio tem outras chances. O Grêmio poderia ter ampliado. Não o faz. Só que o Inter, aos pouquinhos, vai voltando no jogo. E aí o Abel também mexe no time, apostando numa bola aérea para, quem sabe, tentar alguma coisa. É justamente ali, através do Abel Hernandes, uma falha defensiva do Grêmio, que sai o gol de empate a 44 minutos. E aí vem os 2 lances decisivos, né? Tem um pênalti reclamado do Grêmio do Ferreira na área ofensiva, num lance com o Nonato, e na sequência tem um pênalti marcado pelo Luiz Flávio de Oliveira, com a bola batendo no braço do Kahneman. Vamos lá, vou resumir aqui a minha opinião. Eu não achei pênalti em nenhum dos 2 lances. Eu não marcaria pênalti em nenhum dos 2 lances. Eu acho que o Ferreira valoriza muito a jogada, tem gente recuperando imagens de foto, e foto é muito subjetiva, não é o que acontece na hora, o árbitro não analisa uma foto para marcar um pênalti ou não. A foto ela te
ela te esclarece o ponto de contato, ok, ou se a bola entrou ou não. Agora, lances assim de choque de contato, foto não resolve nada. E mesmo lances em câmera lenta, em que também distorce um pouco a leitura do árbitro, né? Eu vejo que o Nonato tá na bola, tá disputando, mas o Ferreira toma a frente e valoriza muito ali o contato que ele sofre, acaba se jogando. Eu não marcaria esse pênalti, que não foi marcado pelo árbitro no campo. E os gremistas perguntam por que o Luiz Flávio não foi ver no vídeo. Teoricamente, né, porque o árbitro de vídeo também entendeu, assim como o árbitro de campo, que não foi pênalti. E por isso nem precisou chamar. Respeitou a decisão de campo. Isso é do protocolo. O lance é checado. Ah, mas não caberia uma revisão? Se o árbitro de vídeo entendeu de outra forma, aí sim. Eu acho até que em lances interpretativos, como prevê o protocolo, o ideal é chamar o árbitro. Tipo, olha de novo aqui, você tem mais uma chance. Só que se o árbitro de vídeo entende da mesma forma como o árbitro de campo, em que não há nenhuma discussão no lance, ele também não entende como pênalti, ele nem chama. E isso também é permitido. O mesmo vale para o lance do Kahneman. Ah, por que ele não foi ver no VAR? Eu também acho que ele deveria ter visto no VAR. Só que se o VAR entende que foi pênalti, assim como o árbitro de campo, ele só referenda a decisão do árbitro que está lá no campo. E quanto a isso, a gente não pode discutir. Agora, o que é discutível para mim é realmente a penalidade marcada. Eu não vejo pênalti. Por quê? Porque de tudo que eu leio na regra sobre o toque na mão, a bola batendo no braço, primeiro que a imagem ela não é muito conclusiva, tá? Porque se ela bate aqui, no final da manga de camisa, a regra já não estabelece mais como toque, né? Como infração. O pênalti é só daqui para baixo. Mas tá, parece que ela bate aqui. Eu digo parece porque a imagem também não é clara. Muitos tiveram dúvida se a bola bate primeiro na coxa, ou primeiro na barriga, ou primeiro no peito, para depois bater no braço. Não, ela bate primeiro no braço, para depois bater na coxa, na barriga, enfim, e escorregar. Se ela bate em outra parte do corpo do Kahneman e depois no braço, não é pênalti de jeito nenhum. Como ela bate primeiro no braço, aí não importa onde bateu depois. Agora, o que eu considero para não ser pênalti é porque no texto da regra me diz que o jogador precisa estar em movimento antinatural. Vamos lá. O movimento antinatural é um braço numa posição antinatural. Além daquela em que se é permitida, né, que a gente considera como aceitável para a disputa de jogo. Que é um braço aberto, acima do ombro. Não precisa nem ser acima do ombro, né? Acima do ombro é normalmente quando os jogadores saltam, né? Aí o braço acima do ombro é caracterizado infração. Mas quando você está na área e você quer fazer um bloqueio, é esse braço aberto, né? Nesse sentido horizontal, 90 graus aqui. O braço que está ao lado, não colado ao corpo, e realmente não está, mas o braço que está ao lado do corpo do Kahneman, sem com que ele faça um movimento, sem que ele faça o bloqueio, simplesmente esteja ao lado do seu corpo e a bola venha de forma muito rápida no braço dele, eu não vejo como infração, não vejo como penalidade. O Luiz Flávio marcou, estava muito bem posicionado, interpretou dessa forma. Muitos árbitros interpretam não só assim, como com o mesmo lance de forma diferente. O problema da arbitragem brasileira justamente é o critério, né? Ele tem argumentos para marcar? Tem. Como tem, pela regra que eu acompanho, argumentos para também não marcar o pênalti. Então, é discutível, por isso que eu falo que é discutível, ele é interpretativo, mas eu realmente não considero como um movimento de bloqueio antinatural, com o braço aberto para impedir a passagem da bola. Acho que o Kahneman, acho que é uma bola inesperada, em que o braço dele está ao lado do corpo, ela bate ali, e isso, pela regra, não é considerado pênalti. Tem isso, obviamente, no jogo, que vai gerar muito debate, mas honestamente, gente, eu não consigo achar que foi por isso que o Inter venceu. Obviamente que na prática, né, foi por isso, porque foi um pênalti marcado e o Edenilson fez um gol, decidiu ali aos 52 minutos o Grenal e encaminhando o título, o Inter rumo ao título. Mas o Inter jogou melhor durante uma fatia maior do jogo para conseguir a vitória, vem jogando melhor. Vem construindo a sua caminhada, a sua jornada de forma muito merecida e muito justa. Esse pênalti, eu não achei, mas muita gente achou que foi, o árbitro marcou e vida que segue. Só acho que não é por conta disso que o Grêmio perdeu. O Grêmio poderia ter segurado o resultado, o Grêmio
poderia ter mexido antes. O Grêmio teria várias maneiras para vencer o Grenal dentro dos 90 minutos, sem precisar sofrer com esse pênalti lá no finalzinho. E o Inter, não apenas por causa disso, constrói a sua jornada vitoriosa nas mãos do seu maior técnico, Abel Braga. Agora, só uma manchete, hein? Vai ser difícil mandar embora o Abelão, hein? O contrato dele vai terminar em fevereiro. Acho que ele não vai embora, não. E não tem que ir mesmo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!